Esse homem te odeia, minha filha. E eu já vou começar esse relato com essa frase da super vulgar. E foi a própria dona do relato que deu esse título pro relato, tá? Só que não é coisa minha, não. Eu sei que parece que saiu daqui de dentro da minha cabecinha, mas não saiu. Carmen e bombons, tudo bem? Vim contar um relato pra vocês passarem raiva junto comigo e verem o quanto eu me odiava por eu ter aceitado tudo isso. Pra contextualizar, eu sou uma mulher cis e bissexual. E esse meu ex é um homem trans, mas não era assumido na época. Ele ainda era tratado no feminino pela família, e para os meus pais também era apresentado assim. Nenhum dos nossos pais aceitava o relacionamento, só as tias e os primos dele estavam de boa. Nós namoramos dos 16 aos 20 anos. Em 2019, com 16 anos, eu conheci um garoto na escola que me interessou. A gente começou a conversar com a ajuda de uns amigos em comum e não demorou muito pra gente ficar. Eu sempre falava que não queria nada sério, mas eu acabei me apaixonando. Eu sempre tive medo de ficar sozinha e tive problemas com relacionamentos, o que hoje em dia eu entendo melhor e trato na terapia. Organizei tudo, pedi ele em namoro e acredita que até me ajoelhar eu me ajoelhei? No começo era tudo lindo, ele me levava pra sair, me dava flores, me dava chocolates, parecia um conto de fadas. Até que as reclamações começaram. Em 2020, ele vivia reclamando que eu não queria fazer com frequência. Mas eu tinha 17 anos, era a época da máscara. Não tinha como sair toda hora. Ele pediu um tempo e a gente combinou que não ia ficar com ninguém. Eu cumpri, ele não. Descobri que ele estava trocando fotos íntimas com outras pessoas. E a desculpa foi a seguinte: eu sou recíproco. Ela me mandou e eu mandei também. Ah, entendi. Então se alguém aparecer e simplesmente mandar uma foto de piroca pra você, o que você tem que fazer pra educação? Mostrar a xereca. Ai, gente, só Jesus. Depois disso, ele pediu desculpas e a gente voltou. Mas as reclamações não pararam. Ele começou a insistir que eu não apresentava ele pra minha mãe. Mas como eu disse, meus pais não aceitavam o nosso relacionamento. Minha mãe sempre falava que desde que eu me assumi, ela não queria saber de nada. Então, como eu simplesmente ia aparecer com ele na minha casa? Durante os anos que a gente ficou junto, a gente teve pelo menos 5 tempos. Em todas essas vezes, ele arranjava outra pessoa para ficar ou conversar, enquanto eu seguia fiel. Uma vez, perto do Dia dos Namorados, ele me chamou para jantar. Eu me arrumei toda, fui achando que estava tudo bem. Enquanto ele ficou estranho a noite inteira. E quando estávamos indo embora, ele me contou que estava conversando com uma menina de 14 anos, sendo que ele já tinha 18. E o pior, ele disse que ela se parecia comigo. Ali eu fiquei sem palavras. Ele chorou, falou que não fiz por mal e eu me afastei. Mas adivinha? Voltei para ele. Outra vez ele pediu tempo, mas logo se arrependeu e disse que estava de TPM. Fiquei com raiva e não quis voltar, mas mesmo assim a gente continuou nos vendo. Só depois eu percebi que esses tempos eram só uma desculpa para ele ficar com outras, enquanto me mantinha por perto. Teve um dia em que ele me levou para jantar, se é que você me entende, num terraço horrível e sujo da casa dele. E logo depois que eu fui embora, ele saiu para ver uma menina do trabalho. Ele me disse que não poderia me levar no ponto de ônibus porque estava se sentindo mal. Era muito cara de pau. Depois disso, eu finalmente me revoltei e comecei a sair com outras pessoas. Quando ele descobriu, ficou louco. Me chamou de mentirosa, disse que eu não era confiável e daí pra pior. E mesmo assim, eu voltei pra ele e nós ficamos juntos mais um ano. Aqui eu vou te dar uma salva de palmas. Porque esse tipo de atitude, mana, ela é pra ser aplaudida, porque a gente não tem o que falar. Então deixem as palmas de vocês aí nos comentários. Enfim, além dessas coisas, ele vivia dizendo que queria chamar uma amiga pro meio da gente. Sempre comentava sobre o quanto as minhas amigas eram bonitas e chegou até a dizer que queria ficar com uma delas, e não comigo. Uma das minhas colegas de trabalho tem o mesmo nome que o meu. Quando fui mostrar uma foto do pessoal do trabalho, ele veio mais uma vez com esse papo de chamar ela, brincando que seria eu em dobro. E nesse momento eu comentei que ela tinha cabelo liso e que ele não gostava de cabelo assim. Na hora ele me perguntou de onde eu tirei isso, dizendo que amava cabelo liso. Sendo que o meu cabelo é super cacheado. Imagina como eu fiquei com isso. O tempo foi passando e sabe aquela situação de que quando você já terminou com a pessoa na sua cabeça, mesmo sem falar nada? Mano, eu não sei essa sensação. Tipo, terminar no psicológico e continuar namorando, eu desconheço essa sensação.
Tipo, eu tô namorando com ele só fisicamente, porque minha cabeça já terminou. Não conheço essa sensação. Graças a Deus, assim, porque, né, é isso aí. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu cansei de tudo, passei pelo luto do relacionamento antes mesmo dele acabar. Nesse período eu acabei me interessando por um colega de trabalho, mesmo estando com ele. Me sentia péssima e tive crise de ansiedade. Era só terminar. Ele mais uma vez pediu um tempo e eu aceitei esse tempo com todo prazer. E aí comecei a sair com esse cara do trabalho. Um dia, postei uma foto com um amigo falando que estava agradecido por ele me buscar na faculdade. E ele me xingou de tudo que era nome. Eu fiquei com muita raiva e falei, você tá me xingando pelo cara errado. Eu tô saindo com outro, que não é esse. Quando eu falei isso, ele mudou completamente, da água pro vinho. Veio correndo atrás de mim, tentando me reconquistar, mas já era muito tarde. Enquanto eu ainda ficava com esse colega de trabalho, fui diagnosticada com depressão e TAG, transtorno de ansiedade generalizada. É que se eu falar TAG, fica parecendo que é de abrir a porta. Então eu vou falar TAG, mas vocês me corrijam se o certo for TAG, tá bom? Ele esteve ao meu lado em todos os momentos e a nossa relação evoluiu naturalmente para um namoro, sem um pedido formal. Um dia eu perguntei para ele o que nós éramos e ele simplesmente respondeu: ué, tu não é minha namorada? Porque eu realmente te vejo e me refiro a você como minha namorada. Estamos juntos até hoje e agora eu finalmente sei como é estar em um relacionamento saudável com amor, carinho e cuidado. Fiquei sabendo por uma prima que meu ex agora namora uma menina que é parecida comigo, que ela até achou que a gente tinha voltado quando viu uma foto dela no perfil dele. Que você foi muito trouxa, que o título do seu relato aqui você já sabe. Agora eu vou te falar uma outra coisa. Toma cuidado, porque só porque você passou pelo inferno, você achar que tudo é céu. Você tá namorando com um cara que não te fez um pedido de namoro. Só porque ele tava com você quando você tava mal, isso não exclui etapas, tá? Então, assim, não acha que só porque você passou pelo inferno, qualquer pedacinho do céu te serve. Porque paz, tranquilidade, etc., é o mínimo que um relacionamento pode ter. Então, assim, você foi besta, tá tratando, tá na terapia, ok. Mas que você também não tá servida do melhor do mundo, tu também não tá, não. Mas seja feliz.